Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Uma concessão de terras é feita em tempo recorde para um empreendedor amigo do principal mandatário do país. No processo, falcatruas, desvio de dinheiro, exploração de trabalhadores e nenhum benefício prometido foi entregue. Estaremos nós falando de 2023? Ou quem sabe de 1970? Não, era 1818. E o lugar onde esses fatos aconteceram é Santa Catarina, mais precisamente o litoral norte. Os relatos estão no livro 1818, a história da colônia criada por um Dom João VI, que foi alvo de disputa entre brasileiros e portugueses no século XIX. Quem está conosco é o autor do livro, o jornalista Rogério Pinheiro. Rogério, muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Eu que agradeço a oportunidade de estar explicando aí para as pessoas em casa um pouquinho da história, né, da Nova Ericeira e como é que ela surgiu e como ela terminou também, né? Foi rápido, assim, do surgimento ao término foi rápido. Então, assim, né, antes da gente entrar bem no livro, eu queria te perguntar uma coisa, é uma curiosidade, né, que eu tenho. Você, como acontece também com outros jornalistas, como o Laurentino Gomes, né, que fez 1822, 1889, né? Sim. E também o Eduardo Bueno, o Peninha, né? Sim. Que escreveu A Viagem do Descobrimento, Capitães do Brasil. Ambos todos vocês são jornalistas, meus colegas de profissão, mas tem aquele olhar especial, aquela atração pela história. O que te fez ter esse olhar, querer falar mais do passado do que do tempo presente? Na verdade, eu comecei jornalismo na Univale e no final do curso eu tinha que ter um tema para o meu TCC. Aí, como eu não tinha muito tema para pensar, para fazer algo diferente, eu tentei fazer algo sobre a minha família em Bombinhas, em Porto Belo. Né? Tua família, desculpa te interromper, a tua família é de pescadores? De pescadores. São todos, desde dos primeiros, dos tataravô até meu pai, tudo pescadores. O único que não seguiu na profissão fui eu. Mas diretamente, porque indiretamente eu tô ligado com um livro, né, que fala sobre pesca. Então eu não tinha um TCC, eu tinha um tema ainda para o meu trabalho de conclusão de curso. Eu peguei esse provisoriamente. Eu não tinha muita, era algo assim que eu peguei assim sem muita expectativa, né? Só por pegar mesmo, para ter alguma coisa para me concluir o curso. E começou a pesquisar. Aí, durante a pesquisa da família, eu vi que descobri que tinha uma colônia de pescadores, que foi fundada em 1818 por Dom João VI, no litoral do catarinense, chamada Nova Ericeira. E um desses integrantes desses colonos que vieram de Portugal era meu trisavô, né? Então, assim, a princípio que a pesquisa era apenas uma família, ele acabou abrangendo uma comunidade inteira de pescadores. E essa comunidade inteira, ela abrangia vários municípios do litoral catarinense, já que em 1818... Porque a Sesmaria era bem grande, Era grande. Né? Por exemplo, Porto Belo, em 1818, para ter uma ideia, eram 3 cidades em Santa Catarina. Portanto, 3 cidades mesmo. São Francisco do Sul, né, ao norte, né, Desterro, ou Florianópolis hoje, né, praticamente na parte central, e Laguna. Já tinha começando Lages, mas eram 3 cidades. De Desterro até São Francisco do Sul, havia uma lacuna muito grande de terras, que não era ocupada, então era praticamente desabitado esse lugar. E aí teve a ideia de criar uma colônia pesqueira para trazer esse pessoal de Portugal para colonizar essa região e também para habitar. Porque quando veio em 1818, foi criada a colônia, vieram esses pescadores, vieram mais ou menos 400 pescadores da Ericeira. Só para o público em casa entender, a Ericeira é uma vila turística hoje em Portugal muito conhecida. E ela é bem formada, próximo de Lisboa, bem né? próximo de Lisboa. Então, assim, para ter uma ideia,
a fama que da Ericeira tem lá em Portugal é como um Balneário Camboriú aqui. Então, se tu não conhecer falar Balneário Camboriú, já sabe onde é. Lá, se fala da Ericeira, lá em Portugal todo mundo sabe onde fica a Ericeira e a importância turística dela. Mas na época ela era uma pequena, era uma cidade, mas pesqueira, só de pesca, né? Vivia só da pesca. E esses pescadores vieram para cá com uma bagagem mais ou menos de mais de 1000 anos de experiência na pesca. Então tem registro de pesca lá de 1200, quer dizer, 300 anos antes do descobrimento do Brasil. Então eles já tinham registro, né? O município da Ericeira foi criado em 1229, né? Tá quase aí para fazer 1000 anos, seria 1000 anos de uma cidade, né? Então assim, aí eles trouxeram para cá. Aí eu descobri que esse pessoal que vieram para cá, vieram para Porto Belo, mas depois eles se espalharam, né? Muitos não voltaram, eles foram para Camboriú, para Balneário Camboriú, para Itajaí, para Navegantes, para Penha. Então eles se espalharam para toda a região. Então aquele trabalho que começou com apenas uma família, ele ganhou uma abrangência muito maior de uma colônia que estava esquecida, que pouca gente conhecia, que já havia sido esquecida há muito tempo, né? E pode-se dizer, né, Rogério, que foi, digamos assim, a semente realmente da colonização da vida aqui na nossa região, principalmente aqui. Se pensar, a Itajaí, ela foi, digamos assim, oficialmente ela existe desde 1860, né? Oficialmente, porque daí se tornou retirada, né, no caso, fundada como uma vila, como um município. Sim. Em 1860, só que antes disso, a gente não tem muitos registros de quem estava aqui, tinha algumas lavras. Sim. E algumas colônias de pescadores, mas ninguém fala sobre essas colônias de pescadores. E certamente eram pessoas que tinham vindo lá no início Sim. do século XIX para cá, através desse programa dessa colônia. A colônia terminou em 1822 e eles acabaram se espalhando, né? Então, um núcleo importante de povoação que começou era na foz do rio Itajaí-Açu, que era Itajaí. Então, Itajaí começou a ter uma posição mais destacada, as pessoas vieram para cá, né? E tinha um local para se criar uma cidade mesmo, né? Então, Itajaí foi o polo. Então, eles vieram para cá e começou assim. Começando nesse núcleo, eu já fui pesquisando, né? Fui vendo quem eram essas pessoas, se elas ficaram mesmo. Então, e bate contra muito que se falou no século XIX, né? De forma depreciativa dos colonos também. Tinham muitas informações, poucas informações. E as poucas informações que tinha na época do século XIX é que era uma colônia que não deu certo, formada por pescadores que vieram de Portugal só para pegar o dinheiro do terreno, porque eles ganharam as Sesmarias, né? Então eles vieram de Portugal só para adquirir o terreno, vender e ir embora. Essa foi a história, digamos assim, fabricada, oficial, contada. Oficial, a história oficial. Oficial entre aspas, Sim. Porque foi feito assim. Então, assim, os pesquisadores que vieram depois, quando liam um relato dessa história oficial, né, eles acabaram não se estimulando muito para pesquisar. Então, assim, para que eu vou pesquisar numa colônia que não deu certo, que a maioria eram tratados como bêbados, né? Então os pescadores eram tratados como aproveitadores, né? E se gastou muitos milhões na época para estabelecer eles aqui e não acabou dando certo. Então isso foi tema na Assembleia, então foi feita discussão na Assembleia quando se falava no século XIX de colonização estatal, porque a Nova Ericeira é uma colônia estatal, dado o dinheiro do governo. Então o governo o governo imperial na época, o governo Dom João VI, injetou muito dinheiro na colônia. E a colônia não deu certo. E isso acabou sendo alvo de críticas
do próprio parlamento da época, né, que defendiam Sim, que que também não defendia. havia toda uma questão do parlamento da época estava ali começando a se colocar a questão da independência, né? Sim, sim. As pessoas que lutavam por isso, logicamente, tinham a sua linha e meio que polarizaram, Sim, né? Ou sim. quando se você era português, tinha vindo de português, então era explorador. É interessante assim que a história, quando se fala da Nova Ericeira em Porto Belo, que uma das justificativas é que com a independência em 1818 a colônia terminou, e não terminou, que há registro de repasse de dinheiro em 1823 e 1824 para a colônia. Quer E dizer, esse dinheiro veio vinha daí, no caso, do Reino de Portugal. do Reino do Brasil ainda. Ainda do Brasil. Né? O Brasil Quando estava começou, pagando. O Brasil estava pagando pela colônia ainda. Quer dizer, a justificativa de dizer que foi em 1822 o término não se justifica, porque o pagamento continuou mesmo depois da independência. Há balancetes, né, depois publicados em jornais, desses gastos que foram feitos. Então, assim, os colonos vieram de Portugal em 1819, eles vieram. Levou mais de um ano para recrutar e trazer eles para cá. Eles chegaram aqui na Enseada das Garopas, em Porto Belo, em dezembro de 1819, a primeira leva. E, assim, a gente tem bastante coisa para falar sobre a história mesmo, né? Tá. Até desde quando foi idealizada a colônia e tudo. Mas antes da gente entrar bem no tema da história do livro, que o livro conta, né? Queria saber de ti, assim, essa questão do método, como que você, jornalista e tal, que não trabalha com o método histórico propriamente dito, né? Conseguiu fazer acesso a essa documentação, porque é basicamente documentação e história oral, né? Como é que você conseguiu juntar essa pesquisa toda? O 1818 foi mais documental. O 1818 foi só documental. Então, assim, foi pesquisa em jornais da época. Acho que os jornais da época foram fundamentais. Pesquisa em arquivos públicos, tanto no Brasil como em Portugal. Eu tive na Ericeira, que lá tem um museu da Santa Casa da Misericórdia, que é um museu fechado, né? Tem a Torre o Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa, e tem esse arquivo próprio. Então, e lá em Portugal é tudo centralizado no Arquivo do Tombo, Portugal inteiro. Então é tudo centralizado o único arquivo em Portugal que eles não têm acesso é justamente da Ericeira. Que é mais ligado à Igreja Católica. É a Igreja Católica, então assim, eles não têm acesso. Agora estão tendo acesso. Mas Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Arquivo Público de Itajaí, Arquivo do Estado de Santa Catarina, Arquivo Municipal de Florianópolis, né? Então são dados, mas a questão dos jornais foi fundamental, por quê? Porque muitos documentos sumiram praticamente, que eram documentos comprometedores de balancete, tudo, então sumiram. Esses documentos foram apagados da história. Mas as pessoas que apagaram esses documentos na história esqueceram que esses mesmos balancetes foram publicados em jornais. Então, eles foram publicados como um diário oficial, publicavam os digitais. Então, eles esqueceram isso. Então, por isso que eu consegui resgatar parte dos documentos que comprovavam valores que foram destinados à colônia, que eram valores para a compra das terras, que eram valores para a compra dos barcos. E um detalhe é que as terras que o governo comprou eram terras devolutas, eram terras do próprio governo, que estavam na mão de terceiros. Então, o governo português comprou terras que eram deles mesmos, pagou para terceiros, para dar para os colonos. E depois, aí depois a gente vai entrar num outro, que depois aconteceu mais coisas terríveis nessa negociata toda. A gente tem que fazer um pequeno intervalo, na volta a gente conversa um pouquinho mais aqui sobre o 1818 e a colônia Nova Ericeira,
que ficou aqui na nossa região de Itajaí. É só um minutinho e a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui com Câmara Aberta, que hoje entrevista o jornalista Rogério Pinheiro, autor do livro 1818, sobre a colônia Nova Ericeira. Rogério, a gente terminou o primeiro bloco, né, falando que aconteceram muitas coisas, mas como é que se deu a construção disso? Quer dizer, quais foram as figuras? Tem um nome até de um camarada aqui que você cita no livro, chamado Justino José da Silva. Esse empreendedor, que foi o cara que teve a ideia de fazer essa colônia, quem era ele? O Justino, ele era um armador lá na Ericeira e ele tinha uma forte ligação com Dom João VI, com a família do João VI. Ele era amigo do rei? Era o amigo do rei, literalmente. E ele antes de vir para cá, ele tinha feito algumas benfeitorias para o rei, e o rei tinha recompensado isso com ele. Não especifica o que ele fez de bom, de tão bom, que desse uma regalia grande, mas ele tinha uma regalia de um ato que ele tinha feito em Portugal, e tinha um reconhecimento de Dom João VI. Então, Dom João VI reconhecia ele. Ou seja, ele estava nas graças do rei. Então, ele teve a ideia de vir para cá, né? A forma de como ele chegou a essa informação, não sei, mas é provável que ele tenha a informação de pessoas da Ericeira que moravam já em Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, então talvez tinha uma correspondência. Outro fato também é José Bonifácio, o patrono da independência, que estava em Portugal e já conhecia a Ericeira e conhecia todo o litoral catarinense. E, inclusive, em 1792, o José Bonifácio fez um estudo, lançou em Portugal um estudo sobre pesca, incluía a pesca também no litoral catarinense, né? Então, é provável que o Justino tinha esse conhecimento. E o Justino, como assim? O Justino, ele tinha esse conhecimento como armador e de faro de empresário também, que ele sabia que tinha muito peixe aqui. Então, se ele viesse para cá e montasse a colônia aqui, ele teria um lucro muito grande com os peixes que iriam vender aqui. Só para a gente entender, então, assim, o que ele idealizou? Vamos colonizar aquela região, vamos colocar ali pescadores profissionais, eles vão retirar esse peixe, mas eu é que vou vender esse peixe lá fora, digamos assim. Eu que vou atravessar o peixe. E tinha uma ideia também, que Dom João VI estava no Brasil, esse 1818 estava no Brasil. E naquela época não havia nenhuma vontade do Dom João VI de voltar para Portugal. E ele não queria voltar mesmo. Ele só voltou em 1821 contra a vontade. Por ele ficaria no Brasil para sempre. Mas ele teve que voltar. E em 1818 existia essa ideia que ele não ia mais voltar para Portugal. Então, o Justino... Que o Brasil ia continuar sendo a sede do reino, né? Isso, ia ser sede do reino, e por muito tempo, né, até a morte de Dom João VI. E o Justino, que tinha uma ligação muito forte com Dom João VI, não queria perder essa ligação. Então ele veio para o Brasil. A ideia não era só criar uma colônia, mas criar uma nova cidade. Prova disso é que vieram junto com os colonos um ex-presidente de Câmara Municipal,
vieram o tesoureiro da Câmara, vieram pessoas ligadas à Câmara da Ericeira, Câmara Municipal da Ericeira, né? Então, lá é parlamentarismo, então é a Câmara que manda, que tem o governo nas mãos, né? Que administra o município. Então, vieram uma staff... Sim, a prefeitura era exercida pela Câmara de Vereadores. Municipal, né? Uhum. Então, vieram um grupo de elite para cá. Para quê? Para criar uma colônia pesqueira, para ter os barcos de pesca, para suprir o mercado, mas criar uma cidade nova também, com câmara... E quando a coisa começa a dar errado, quer dizer, já começa errado, eu acho que foram mais de 2 anos entre a concessão para a licença do rei para ele fazer... O Justino veio para cá em 1817. Tudo pago pelo governo, ele ganhou ainda a Sesmaria, ganhou a viagem e ganhou uma quantia em dinheiro, tudo de graça, né? Então ele veio, conseguiu, gostou, aprovou, mandou para lá, como ele tinha uma regalia com o Dom João VI, o Dom VI aprovou na hora. Foi o segundo, para ter uma ideia, foi um dos primeiros atos como imperador, como rei, né? Dom João VI foi coroado em 1818, em fevereiro. Acho que em março foi o segundo ato que ele a segunda lei já como rei mesmo, que a dona Maria Louca já tinha morrido, a mãe dele, né? Então ele foi coroado no Brasil e foi um dos primeiros. Então essa ligação, para ele não perder o Justino, essa ligação, em Portugal ele não tinha nada lá. Em Portugal ele não tinha a regalia que ele tinha, ele não tinha as vantagens que ele tinha. Ele foi indo para o Brasil, ele teria, porque estaria para as portas ele estaria mais próximo da corte. Então, e teria todas as facilidades. Ele veio para cá, né? Mas ele não contava com um ambiente totalmente hostil de políticos, né? Os políticos que já estavam colocados aqui no Brasil em Florianópolis, não gostaram. Não gostaram. Eles detestaram, porque já havia um revanchismo brasileiro e português muito grande. Já existia essa semente de querer se separar de Portugal, né? E existia um governador português chamado Tovar de Albuquerque, que era tido como tirano. Né? Ele era tirano, era mesmo, né? Governador da província de Santa Catarina. Então ele tinha esse governador tirano, que era português, né? Então, e esse grupo político nacional, né? Queria tirar o governador e todo o passado português que estava atrelado a ele. Então, tudo que era português era nocivo ao Brasil, ao novo Brasil, né? Mas aonde que entra, digamos assim, a questão de, além, é lógico, né? Vamos dizer assim, o rei naquela época não era, digamos assim, ilícito, ele concedeu um favor, afinal de contas ele era o rei. Sim. O rei não tinha essa de ficar... vou consultar tal pessoa, vou fazer uma licitação para ver quem é que vai ganhar. Não era nada disso, né? Ele era o rei, ele tinha esse poder. Então, não dá nem para chamar isso de ilícito, porque era uma prática da época, né? Mas quando que começa assim, por exemplo, né? Porque você diz assim, todas aquelas famílias, 200 famílias, é isso? É mais ou menos isso. 200 famílias que vieram para cá com muitas promessas. Promessa de ganhar a terra, de ter barcos para poder pescar. E chegaram aqui e não encontraram nada disso, né? Não. Eles vieram com a promessa de ter a terra, ter o barco, principalmente o barco. Eles queriam pescar. A vida deles é a pesca. E o que eles ganharam? Eles não ganharam o barco. Eles ganharam o quê? Eles ganharam vaca, eles ganharam cabrito, eles ganharam enxadas, eles ganharam Nada a ver com a finalidade que eles tinham vindo, né? Que era para pescar, nem os que eles conheciam fazer. E numa área de mangue. Essa área de Itajaí toda... Toda lagadiça, né? Sempre foi lagadiça. Era como se fosse um Pantanal. Tem registro de Pantanal. Tem um registro do século anterior, do século XVIII, de umas primeiras expedições que vieram para o litoral, informando que não haveria possibilidade de povoamento, porque não havia lugares próprios para a agricultura, para sustentar
é uma comunidade, porque era toda a terra alagadiça, era alagado mesmo. Se tu pegar Itajaí, se tu pegar desde de Bombinhas até Pissarras, tu vai ver que muitas regiões aqui do centro foram aterradas. Não existiam antigamente, era tudo aterrado. Sim, o próprio solo daqui, ele é de turfa, né? Ele não, você tem que fazer uma fundação muito boa para conseguir construir. Quando tem enchentes aqui, é normal, porque isso enchia sempre. Isso já era antes da colonização, do povoamento, já enchia, né? Então a água vai voltar para o lugar que era de direito dela, que ela circulava antigamente. E hoje não, hoje tu tem o asfalto, tu tem os prédios, então vou voltar para lá. E quando eles vieram para cá, eles ganharam essas terras, esperavam dentro do mangue, né? Dentro do mangue e esperando que eles fizessem agricultura. E não era ideia, eles não eram agricultores. Eles tinham lá as suas hortas, né? Todo pescador tem uma horta que planta lá um alface, uma cebolinha, mas não para sustentar uma comunidade. E eles esperaram 2 anos pelos barcos. 2 anos. 2 anos. Veio algum barco, afinal de contas? Veio. Depois de tanto reclamar, pegaram um barco de uma baleeira, de uma baleeira em Governador Celso Ramos, um barco de caçava-baleia. Que não é adequado para pesca. Não, é velho. Deram para eles, para o grupo de pescadores, disseram, vocês vão pegar, tem esse barco, mas o barco não é de vocês vão ter que arrendar esse barco, vão alugar o barco, e vocês vão ter que pagar a manutenção, e uma parte do peixe que vocês pegarem, vocês têm que retribuir como imposto. Aí, desse grupo de pescadores, apenas 5 ou 6 pegaram, porque eles estavam desesperados, sem nada, né? Então, sem nada. E no meio disso tudo, acontece a independência do Brasil com a volta de Dom Pedro para... Dom João para Portugal. Para Portugal, deixando o filho dele aqui como príncipe regente. E o país meio que em polvorosa, pelo menos quem, né, dizer assim, se é português já era olhado com maus olhos e tal, e já tinha gente querendo se aproveitar da condição das pessoas que tinham ganhado aquela terra, que na verdade na época já viam que podia fazer alguma outra coisa com a terra? Como é que é? Então assim, as terras ficaram, os pescadores, eles reclamaram, e interessante que tinha dinheiro. Foi distribuído dinheiro para a compra de 60 barcos. O dinheiro veio. Onde foi parar o dinheiro que não com os pescadores? O dinheiro veio, o dinheiro foi liberado, o dinheiro veio. Mas isso foi a revolta dos pescadores. Então eles ganharam os terrenos, eles ganharam uma quantia em dinheiro, como fosse um subsídio, né, para eles até pegar o barco. Mas esse subsídio às vezes atrasava, né? E então eles ficavam aí, eles iam fazer alguma coisa e eu pescar em outro lugar, mas assim esse dinheiro oficialmente veio e eu consegui descobrir mais ou menos para onde ele foi, né? Foi para o bolso de quem? Ou para as burras, como se dizia antigamente, de quem? Então, quando foi criada a colônia em 1818, Desterro tinha um grupo político forte, que era um grupo político de brasileiros, que era contra esse governador tirano. Tem algum nome aí histórico famoso nesse negócio? Tem um senador da República, que é o José da Silva Mafra, né? Tem outros políticos também antigos também nesse grupo. Então, esse grupo político que queria independência e era contra o governador tirano e corrupto. Porque o governador tirano e corrupto roubavam terras do governo, revendia as terras do governo e lucrava. Ou seja, o governador, que era representante do governo, roubava as terras do governo. Roubava e vendia as terras do governo. E esse grupo político queria tirar o governador para acabar com a corrupção. É um discurso nada atual, né? Não, vamos acabar com a corrupção. Então, para acabar com a corrupção, teremos que tirar o governador e mostrar nosso trabalho e mostrar que a gente somos honestos.
E aí eles tiraram o governador. Aí, em vez de acabar com a corrupção, eles aprimoraram o sistema. Redistribuíram. Distribuíram. Então, eles queriam o... Então, assim, o irmão desse senador que eu falei, a família, depois, uns 20 anos depois da Nova Ericeira, ele era apenas um soldado do exército, né? E ganhava um soldo ali pouco, mas era como se fosse uma classe média na época. Em 20 anos... Em 20 anos ele estava com 20 barcos. Sorte! 20 barcos. E ele era secretário de Finanças do governo e ele tinha um contrato com os barcos dele, do governo, para transportar alimentos, porque na época os alimentos do Rio para Santa Catarina, tudo marítimo, né? Então, foi assinado um contrato com os barcos dele para transportar alimentos do Rio para Santa Catarina com os barcos dele, ele sendo secretário de Finanças. Então, ele mesmo assinava a ordem de pagamento para ele mesmo, porque as empresas eram dele. Dá para perceber como é que ele teve sorte de enriquecer tão pouco tempo, né? Até que os jornais do Rio de Janeiro começaram a publicar o escândalo. Porque mesmo na época, era escandaloso. Mesmo na época, era assim, absurdamente escandaloso. Então, aí o papel da imprensa também aqui também ajudava, porque assim, os jornais aqui não publicavam. Porque não queriam confrontar o dono da caneta, né? Não, porque todos os jornais recebiam pagamento pelos decretos, pelos balancetes oficiais do governo. Os jornais eram bancados pelo governo. Eles não queriam confrontar aqui então, o mandante local. Mas saiu na imprensa carioca. Aí quando saiu na imprensa carioca do Rio de Janeiro, no estado, depois saiu para São Paulo, aí foi um escândalo nacional. Aí ele teve que renunciar do cargo, o contrato foi cancelado. Mas até aí já estava rico, né? Estava rico. Nós, como não estamos ricos aqui, né? A gente só está rico de informação. Daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre essa história interessante e cabeluda. Só um minutinho, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje conversa com Rogério Pinheiro, autor do livro 1818. Rogério, corrupção, enriquecimento ilícito, exploração, tem de tudo, desde o século XIX, aliás, na verdade, desde o século XVIII no Brasil, né? A gente terminou falando dessa família, né, dos Mafras. Sim. Do século XIX. Eles eram, o Mafra, eles eram de Santo Antônio de Lisboa, e eles tinham lá tinha um padre que já era senador, que já foi senador, né, e tinha sido deputado, e era a base política deles, né, então eles vieram para essa região de Porto Belo para ter uma base política também. Então, politicamente, tinha ter um grupo novo, então vai ter eleitores novos também, né, na época, né? E eles traziam esse pessoal, mas junto com ele tinha mais gente, né? Eu vou até citar aqui os nomes, né, dos outros. Então, do grupo deles tinha o José da Silva Ericeira, que é o filho do Justino, né? Tem o senador o José da Silva Mafra, né, que ele foi senador. Teve o Agostinho Alves Ramos, que é o fundador de Itajaí, que estava no mesmo grupo. Então,
Por isso que eu digo que Itajaí fez parte, porque foi uma continuação. Se não tivesse o fim da Ericeira, Itajaí estaria junto também. 1820 começa com o Vasconcelos Drummond, né? Então, 1820 foi o Vasconcelos Drummond que pegou a reivindicação dos pescadores que estavam reclamando da falta de barco, né? Para ter uma ideia. Então, 1820, quando o Drummond veio para Itajaí, já era uma extensão da Nova Ericeira, que não deu certo também. Então, tem o Melo e Alvim, que era o comandante da capitania, né? Tem o Almeida Coelho, né? Que foi também um político daí, Duarte Silva, que era o Duarte Silva, que era o tesoureiro, né? E o Marcos Antônio, que era o Marcos Antônio Mafra, que esse é o dono dos barcos, né? Que era esse era o que enriqueceu em 20 anos. Isso. O Almeida Coelho, ele era historiador também, né? Então ele fazia parte do grupo e a primeira nota oficial assim da colônia é dele. Então ele cita, tem dados de jornais, né? Publicações. Ele fala muito mal dos pescadores. Ele diz que os pescadores eram um bando de vadios, de preguiçosos, que vieram de Portugal para pegar o dinheiro do terreno e viviam nos botequins, gastando o dinheiro do... Vamos colocar assim, eles não tinham barco para sair para pescar, se iam beber, o que a gente pode repreender, né? Mas, na verdade, eles vieram para fazer uma atividade, foi desviado... Sim. Porque não conseguiram os outros subsídios que eram necessários para desenvolver realmente a questão, mas teve muita gente que se beneficiou dessa inatividade deles, né? Porque assim, quando termina a Nova Ericeira em 1822, com a independência, muitos desses pescadores que eles fizeram, já que não vai ter mesmo, então eu vou embora. Eu vou para o Rio de Janeiro, para Santos. O Rio de Janeiro tinha os barcos de pesca que empregavam. Então, assim, eu vou trabalhar para um barco de pesca, né? Como muitos pescadores de Itajaí fizeram na década de 50, década de 60 e 70 aqui para Santos, né? Então, os pescadores de Itajaí iam para Santos arrumar emprego lá. Então, o que eles faziam? Deixavam a casa dele, levavam a família, né? Fechavam a casa dele, levavam a família para Santos, ou para o Rio de Janeiro. Lá, quando eles arrumavam emprego, eles mandava a família embora para casa, que agora já tem dinheiro, então eu vou continuar trabalhando, vocês ficam aqui, né? Então tem lugar e tem comida para ficar. E muitos pescadores foram para o Rio de Janeiro e deixaram as suas casas. E o problema é que quando eles voltavam, essas casas já tinham sido invadidas. E quem invadia achava de direito que eles tinham abandonado, eles não abandonaram. E tem um pedido, foi feito, poucas pessoas entraram na justiça, só teve um que foi deferido. E foi deferido até pelo ministro, que era o José Bonifácio, que era ministro. Então foi um pedido só que foi deferido. Foi deferido por quê? Porque o José Bonifácio conhecia porque ele era de Santos e conhecia a vida dos pescadores. Então os pescadores eram assim, eles tinham que ir onde tem trabalho. Mas isso quando não significa que eles estão abandonando a casa deles. E aí um decidiu apelar para que poder voltar para sua casa, porque quando ele chegou já tinha outra família, outra pessoa lá. Dizendo que tinha posse. Então ele apelou, foi deferido e conseguiu. Mas ele era assim, um só. Quer dizer, os outros que tiveram não tinham conhecimento, não tinham, né? Eram ameaçados, né? Por exemplo, quando teve a independência do Brasil em Santa Catarina, para ter uma ideia, os portugueses eram reconhecidos como eles tinham que usar uma faixa no ombro, dizendo que eram portugueses. Igual, parece até a símbolo da estrela de Davi, dos nazistas, que eles colocavam para diferenciar os judeus. Eles tinham que colocar na independência para diferenciar quem era português e quem era brasileiro. Isso uma imposição dos brasileiros patriotas. Isso, dos patriotas que queriam, né?
e tinha que Por causa jurar, dessa rixa que tinha com os portugueses. E tinha que jurar amor pela independência do Brasil. Quem não jurasse já poderia ir embora. Quem não concordasse. Tinha que usar para diferenciar quem era português e quem era brasileiro, porque a língua na época não... Já segregava de outra forma, né? a língua a língua na época não era tão diferente como hoje, então tinha que ter essa coisa. E muitos acabaram forçando sendo brasileiros. Por exemplo, Agostinho Alves Ramos, que é português, ele dizia que era brasileiro, né? Para quê? Para não perder, né? O que ele tinha também, né? O José da Silva Mafra, que tinha uma origem portuguesa na Ericeira até, ele negou totalmente que era português, que tinha essa no século XVIII, nessa época, quem tinha ligação com Portugal era como se fosse cometesse um crime, né? Então essa rejeição durou muitos anos até ser esfriada, até acalmar um pouco depois, né? E o interessante da pesca é que a pesca continuou na mão dos portugueses muitos anos. Durante muitos anos. Ela não foi independente, ela só se tornou independente na época do Getúlio Vargas, na época da Primeira Guerra. Que daí os barcos e a produção era para vir para o Brasil. É porque na época, quando teve a Primeira Guerra e a Segunda, os pescadores foram recrutados para vigiar a costa. Aí eles viram que tinha muitos barcos portugueses na costa. Então até 1930 não havia legislação de barco nacional, quer dizer, qualquer barco internacional podia pescar na costa brasileira. Né? E eram os portugueses, mesmo com a independência, eles continuaram atuando na pesca no Brasil até 1930. Gente, olha, isso dá tanta coisa, é a história de fato como ocorreu, não aquela história, né, que foi versada pelos vencedores da questão, né? Deveria ser ensinado na escola isso, né? Não passa nem perto, né? Não, infelizmente a nossa história regional é pouca divulgada nas escolas, né? Então a gente tem muita história nacional, até internacional, até fora. E a nossa história é muito rica, né? A nossa história da região é muito rica. Isso, muitas crianças, quando eu dava palestra na escola assim, eles perguntavam, meu sobrenome é tal, será que eu sou de lá também? Eles têm curiosidade, os pequenos têm curiosidade também. Acho que como a pesca está muito assim intrincada com o desenvolvimento, com a história mesmo de Itajaí, é natural que as pessoas tenham essa curiosidade, né? Quem é filho de pescador, filho e neto de pescador. Né? Por exemplo, assim, quando a colônia terminou, esses pescadores vieram para Itajaí, vieram para a região. E a única região do Brasil que é polo pesqueiro, no Brasil, aqui, essa região. É a única região que recebeu os colonos eliceiros, essa região. E os pescadores tinham mais de 1000 anos de experiência. Não eram 1 ou 2 anos, eram 1000 anos de experiência. Então, toda essa experiência foi passada de pai para filho, de geração em geração, né? Na década de 50, como eu citei num discurso que eu fiz aqui na Câmara, o pescador que ia para Itajaí, para Santos, se ele dissesse que era de Itajaí, da região, era contratado na hora. Porque a fama do pescador catarinense era muito, muito grande. Então, eles sabiam que era garantido, era profissional, pode contratar que é garantido. Vai ter, mas ainda hoje, né? Então, Rogério, assim, dá licença. Esse é o livro, tá? 1818. Ele está no Kindle, na Amazon. Na Amazon, está na Livraria Catarinense, no shopping Itajaí, e em Balneário, no Balneário Camboriú Shopping, né? Acho que é importante divulgar o livro, divulgar isso. Você já pensou em fazer alguma, ou já foi proposto para você fazer alguma parceria, de repente, com a Secretaria de Educação de Itajaí ou com a Fundação Cultural,
para que esse livro, eu sei que tu tem um outro livro também, né? Com a mesma temática, né? Possa ser colocado isso para que as pessoas saibam, pelo menos regionalmente você tem que conhecer a sua história, né? Sim, é importante. Até agora nada, assim, é uma história assim que começa. E esse livro tem, como eu disse ali, tem uma parte que é mais de buscar essa verdade, né? Então ele está fazendo justiça também aos pescadores que vieram, né? Quer dizer, não foram apenas aventureiros que vieram para cá, eles vieram para construir uma vida e construir essa vida. E prova disso é hoje Itajaí também. Itajaí é hoje o que é, graças a eles também. Teve tantas etnias. É importante, claro, é importante a gente ver que Itajaí não foi feito só de uma etnia, são várias etnias. Cada um contribuiu um pouco para que a cidade crescesse. Não foi só o pessoal da Ericeira. Teve os açorianos, teve os africanos, teve os índios, né? Então, assim, cada um contribuiu. E interessante é que tem que ter esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento é importante para todos, não só para um grupo, mas para todos. E uma forma é conhecendo a nossa história, né? Conhecendo o que se passou, lendo, né, gente? Sim, lendo. Rogério, desculpa. O nosso tempo está esgotado. Gostaria de poder falar mais ainda contigo, né? Quero ver se eu leio mais aprofundadamente, porque eu li só a introdução do livro para eu conseguir fazer a entrevista. Mas quero te agradecer muito pelo teu trabalho e também pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço e a gente está aí para lançar esse livro também em Portugal, né? Em abril. Em abril eu estou indo pela Câmara Municipal de Lisboa e está representando não só o livro, mas também uma parte da nossa história, que lá eles também têm muito interesse em conhecer. Então, a história é desconhecida para a gente aqui, para muita gente, e para eles também, né? Então, assim, então essa parceria de buscar esse reconhecimento é importante, né? Até para a gente entender o tempo que a gente vive. Então, a gente estuda o passado, mas para a gente entender o que a gente passa hoje, né? Porque está ligado. O passado da gente está ligado. O lançamento em Portugal é? Em abril. No final de abril. Então, boa viagem para você. Obrigado. E quando voltar, vem aqui de novo dizer para a gente como é que foi essa experiência. Espero que seja muito boa. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Lá no YouTube, tá? Dê um like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, faça a informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.